Tubarão, de Peter Bentley, parte 11. O mar estava liso, feito uma gelatina. Nenhum barulho de vento a ondular a superfície. O sol sugava da água ondas cintilantes de calor. De vez em quando, uma gaivota mergulhava em busca de comida e subia outra vez. E as ondulações do seu mergulho tornavam-se círculos que se expandiam sem parar. O barco estava parado na água, vagando despercebido na maré. Duas varas de pescar, apoiadas nos suportes na popa, puxavam as linhas de pesca pela mancha oleosa que se espalhava atrás do barco. Hooper sentava-se na popa. Ao seu lado, um latão de 75 litros, cheio de restos e vísceras de peixe. A intervalos de poucos segundos, ele enfiava uma pá no balde e os jogava ao mar, incrementando a mancha oleosa. Mais à frente, em duas fileiras que chegavam à proa, repousavam 10 barris de madeira do tamanho de barriletes de cervejas de 30 litros. Cada um estava amarrado a cordas de cânhamo de diferentes espessuras que seguiam num rolo de 30 metros ao lado do barril. Amarrado à ponta de cada corda estava a cabeça de aço de um arpão. Brody sentava-se na cadeira de combate giratória presa ao convés, tentando se manter acordado. Ele estava quente e grudento. Não houvera brisa alguma durante as 6 horas em que eles estiveram sentados esperando. A parte de trás de seu pescoço já estava bastante queimada de sol, e toda vez que ele movia a cabeça, o colarinho da camisa de seu uniforme roçava a pele sensível. O cheiro de seu corpo subiu até seu rosto e misturou-se com o mau cheiro das vísceras de peixe e de sangue que eram espalhadas ao mar. Sentia-se cozinhando ali. Brody olhou para a figura na ponte de comando. Quint. Ele vestia uma camiseta branca, calças jeans desbotadas, meias brancas e um par já envelhecido de topsiders. Brody calculou que Quint tivesse por volta de 50 anos. E apesar de com certeza já ter tido 20 e um dia vir a ter 60, era impossível imaginar que aparência teria com qualquer das duas idades. Sua idade atual parecia a que ele sempre teria e a que sempre teve. Tinha por volta de 1,90 m de altura e era bem magro, talvez 80 ou 85 quilos. Era completamente calvo. A cabeça não era raspada, pois não havia aquela mancha mais escura denunciando a presença de cabelo em seu couro cabeludo, mas calvo como se nunca tivesse tido cabelo algum ali. E quando, como agora, o sol estava alto e quente, usava um boné de combate dos fuzileiros navais. Seu rosto, como de resto todo o seu ser, era duro e forte. Seu nariz, longo e reto. Quando olhava para baixo da ponte de comando, parecia que seus olhos faziam a mira, os olhos mais escuros que Brody já vira, usando o nariz como se ele fosse o cano de um rifle. Sua pele estava constantemente curtida e cheia de vincos feitos pelo sal e pelo sol. Olhava para fora da popa, piscando raramente, seus olhos fixos na mancha oleosa no mar. Uma gota de suor que correu pelo peito de Brody o agitou. Ele virou a cabeça, franzindo as sobrancelhas com uma fisgada no pescoço, e tentou fixar o olhar na mancha. Mas o reflexo do sol na água feriu seus olhos e ele se virou. Oh, Quint, eu não consigo entender como é que você faz isso. Você nunca usa óculos escuros? Quint olhou para baixo e disse: Nunca. Seu tom de voz era completamente neutro, nem amistoso, nem inóspito.
Não era um convite à conversa, mas Brody estava entediado e queria conversar. E por que, Quint? Não é preciso. Eu vejo as coisas como elas são. É melhor. Brody olhou o relógio. Passava um pouco das 2. Faltavam 3 ou 4 horas para que eles dessem o dia por encerrado e fossem para casa. E você tem muitos dias assim, Quint? A excitação e a expectativa já havia passado há muito tempo, e Brod tinha certeza de que eles não veriam o peixe naquele dia. Assim como, chefe. Assim, sentado o dia inteiro e nada acontece. Alguns. E as pessoas te pagam mesmo sem pegar nada. São as regras. É mesmo se eles não derem nenhuma fisgadinha. Quint fez que sim. Não acontece com frequência. Sempre tem algo que morde a isca, ou algo que a gente possa espetar. E espetar com ferro. Quint apontou para os arpões na proa. Hooper disse: E que tipo de coisas você espeta, hein, Quint? Tudo que nadar por aqui. É mesmo, eu não. Quint o interrompeu. Alguma coisa está mordendo a isca. Cobrindo os olhos com a mão, Brody olhou para fora da popa, mas até onde podia enxergar, a mancha estava imóvel, a água parada e calma. Onde? Ele disse. Um momento, disse Quint. Você vai ver. Com um assovio metálico suave, a linha da vara a este bordo começou a esticar no mar, cortando a água numa linha preta prateada, numa linha reta prateada. Pega a vara, Quint disse a Broad. E quando eu mandar, dá uma travada e puxa, tá? É o tubarão? Perguntou Broad. A possibilidade de que finalmente iria confrontar o peixe, a besta, o monstro, o pesadelo, fez o coração de Broad acelerar. Sua boca estava seca. Secou suas mãos nas calças, tirou a vara do suporte e enfiou entre as pernas, levando-a até a base da cadeira onde estava sentado. Quint gargalhou, um ganido ácido, curto. Isso? Não, é só um pequeno. Ele deve servir para a gente ter alguma prática quando o seu peixe encontrar a gente. Quint ficou olhando a linha por mais alguns segundos e depois disse: Pode puxar, chefe. Brody empurrou a pequena manivela na carretilha para a frente, inclinou-se, depois puxou-a de volta. A ponta da vara dobrou-se num arco. Com a mão direita, Brody começou a girar a manivela para puxar o peixe, mas a carretilha não respondia. A linha continuou correndo para fora. Não desperdice energia, chefe, disse Quint. Hooper, que estava sentado na beira da popa, levantou-se e disse: Deixa comigo, eu vou puxar com mais força. Não, não vai não, disse Quint. Deixa essa vara quieta. Hooper olhou para cima, desconcertado e levemente ferido. Brody notou a expressão de dor de Hooper e pensou: quem você pensava que era? Bem feito, já não foi sem tempo. Após um instante, Quint disse: Se puxar muito, você arranca um anzol da boca dele. Ah, disse Hooper. Eu pensei que você soubesse alguma coisa sobre pesca. Hooper não falou nada. Virou-se e sentou na beira da popa. Brody
manteve a vara segura pelas duas mãos. O peixe tinha ido para o fundo e movia-se devagar de um lado para o outro, mas não puxava mais a linha. Broad enrolou a linha, inclinando-se para frente e girando a manivela com rapidez à medida que ficava frouxa, reclinando para trás com a ajuda dos músculos dos ombros e das costas. Seu pulso esquerdo doía e os dedos da mão direita tinham começado a ficar com câimbras de tanto enrolar a manivela. Mas o que é que eu estou segurando aqui? Disse Brody. Um azul, disse Quint. Nossa, mas deve pesar uma meia tonelada. Quint riu. Talvez uns 70 quilos. Brody ia para frente e para frente e para trás, até que finalmente ouviu Quint dizer: Você está chegando lá, firme aí, chefe. Ele logo parou de enrolar a linha. Num movimento suave, sem pressa, Quint desceu a escada da ponte de comando. Tinha um rifle na mão, o antigo M1 do exército. Ficou de pé na amurada e olhou para baixo. Quer ver o peixe? Vem ver. Brody ficou de pé, enrolando a linha na carretilha para diminuir seu afrouxamento enquanto andava, e foi até a lateral do barco. Na água escura, o tubarão era de um azul translúcido. Media cerca de 2,40 metros de comprimento. Era delgado, com longas barbatanas peitorais. Nadava devagar, de um lado para o outro, deixando de se debater. É bonito, não é? Disse Hooper. Quint destravou o rifle, e quando o tubarão moveu a cabeça a alguns centímetros da superfície, deu 3 tiros em sequência. As balas fizeram 3 buracos redondos na cabeça do tubarão, não derramando sangue algum. O tubarão tremeu e parou de se mover. Ele está morto, disse Broad. Merda, disse Quint. Ele pode estar atordoado, mas é só isso. Quint tirou uma luva de um dos seus bolsos da calça, enfiou a mão direita nela e pegou o arame que ficava no final da linha. Retirou uma faca de dentro da bainha do cinto. Levantou a cabeça do tubarão da água e debruçou-se na amurada. A boca do tubarão estava aberta a uns 6 ou 7 centímetros. Seu olho direito, parcialmente coberto por uma membrana branca, olhava vagamente para Quint. Quint enfiou a faca na boca do tubarão e tentou abri-la mais. Mas o tubarão fechou a boca, prendendo a lâmina em seus dentes triangulares. Quint puxou e girou até a faca se soltar. Colocou-a de volta na bainha e tirou do bolso um alicate. Eu acho que você está me pagando o suficiente, então eu posso perder um anzol e um pedaço de arame, disse Quint. Aproximando o alicate do arame, Quint estava prestes a cortá-lo. É, espera um minuto, disse, pondo o alicate de volta no bolso e pegando a faca. Dá só uma olhada nisso. O pessoal fica louco quando vê isso. Segurando o arame na mão esquerda, içou a maior parte do tubarão para fora d'água. Com um único e rápido movimento, abriu a barriga do animal, da barbatana do ânus até embaixo da mandíbula. A pele abriu-se ao meio e as entranhas ensanguentadas, brancas, vermelhas e azuis, foram descendo pela, foram descendo pela água como roupa suja caindo do cesto. Então Quint cortou o arame com a ponta do alicate e o tubarão escorregou para o mar. Assim que sua cabeça ficou debaixo d'água, o tubarão começou a se debater na nuvem de sangue e vísceras, mordendo o que passasse por sua boca. O corpo dele se contorcia à medida que engolia, e pedaços dos intestinos atravessavam o buraco na barriga para serem novamente comidos. Agora vê, disse Quint. Se a gente tiver sorte,
Num minuto, outros azuis vão aparecer e vão ajudar ele a se comer. Se a gente tiver a quantidade suficiente deles, vai haver um senhor banquete. É um tremendo espetáculo. O povo gosta. Brody ficou olhando. Enfeitiçado, o tubarão continuara a mordiscar as entranhas que boiavam. Logo, viu um repentino clarão azul elevar-se de baixo. Um tubarão pequeno, de não mais que 1,20 m de comprimento, abocanhou o corpo do peixe sem vísceras. Suas mandíbulas fecharam-se num pedaço de carne que boiava. A cabeça sacudiu com violência de um lado para o outro e seu corpo chacoalhava como se fosse o rabo de uma serpente. Um pedaço de carne se partiu e o tubarão menor a engoliu. Logo, outro tubarão apareceu e outro, e a água começou a ficar turva. Salpicos de sangue se misturavam com as gotas d'água que respingavam na superfície. Quint pegou um arpão comprido com um gancho na ponta que estava sob a amurada. Inclinou-se em direção à água, empunhando-o como um machado. De repente, ele avançou e então pulou para trás. Espetado pelo gancho, retorcendo-se e debatendo-se, havia um tubarão pequeno. Quint pegou a faca da bainha, abriu a barriga do tubarão e o soltou. Agora você vai ver uma coisa, disse Quint. Brode não conseguia nem contar a quantidade de tubarões. Barbatanas se cruzavam na superfície. Caudas chicoteavam a água. Em meio ao turbilhão na água, vinha de vez em quando um ronco quando um peixe colidia com outro. Brode olhou para sua camisa e viu que tinha manchas de água e sangue. O frenesi continuou por vários minutos, até que restaram apenas 3 tubarões grandes, nadando de um lado para o outro da superfície. Os homens observavam em silêncio, até que o último dos 3 desapareceu. Meu Deus, disse Hooper. Você não aprova, disse Quint. É isso mesmo, eu não gosto de ver essas coisas morrerem por diversão das pessoas. Quint deu uma risada abafada e Hooper disse: Você gosta? Não é questão de gostar ou não, é o meu ganha-pão. Quint enfiou a mão numa caixa de gelo e pegou outro anzol com arame. Uma isca tinha sido colocada no anzol antes de eles deixarem o cais. Uma lula espetada e amarrada à extensão do anzol. Usando um alicate, Quint amarrou o arame à ponta da linha. Atirou a isca no mar, soltou 30 metros de linha e deixou-a vagar pela mancha. Hooper retomou sua rotina de jogar iscas na água. Brody disse: Alguém aí quer uma cerveja? Tanto Quint quanto Hooper fizeram que sim. Então ele desceu e pegou 3 latas de dentro de uma pequena geladeira. Ao deixar a cabine, Brody viu 2 fotos muito velhas e descascadas presas por tachinhas a uma divisória. Uma era de Quint de pé, afundado até os quadris numa pilha de peixes enormes e muito estranhos. A outra era um retrato de um tubarão morto na praia. Não havia nada mais na foto para poder comparar com o peixe. Então Brody não pôde calcular seu tamanho. Brody deixou a cabine, deu as cervejas aos outros e se sentou na cadeira de combate. Eu vi suas fotos lá embaixo, disse Brody a Quint. Que peixes são aqueles, hein? Camurupins, disse Quint. Foi há um tempo quando eu pesquisei na Flórida. Nunca tinha visto nada daquele jeito. A gente deve ter conseguido uns 30, 40 camurupins grandes em 4 noites de pescaria. E você ficou com eles? Disse Hooper. Você tem que devolver ao mar. Os clientes quiseram ficar com eles. Para fotos, acho. De qualquer forma, eles dão uma boa isca quando são cortados.
O que você está dizendo é que eles têm mais utilidade mortos do que vivos. Com certeza, como a maioria dos peixes e muitos outros bichos também. Eu nunca tentei comer um bezerro vivo. Quente gargalhou. E a outra foto? Disse Brody. É só um tubarão? Bom, não é só um tubarão. Era um tubarão branco, por volta de 4 metros, 4,5 metros. Ele pesava mais de 1.500 quilos. E como foi que você pegou ele? Arpão. Mas eu tenho que te falar uma coisa. Quente riu. Por um momento, eu não sabia quem ia pegar quem. Como assim, Quente? Aquele peixe atacou o barco, sem nenhuma provocação, sem nada. A gente estava sentado quieto quando. Pou! Parecia que a gente tinha sido atingido por um trem. Ele pegou meu parceiro, bem na bunda, e o cliente começou a gritar, desesperado, que a gente estava afundando. Então o desgraçado bateu na gente de novo. Eu arpoei ele e daí nós começamos a ir para trás. Meu Deus, eu acho que a gente foi atrás dele por metade desse Oceano Atlântico. E como é que vocês puderam ir atrás dele? Perguntou Brody. Por que ele não foi para o fundo? Não conseguiu, chefe. Não com aquele barril atrás dele. Aqueles barris flutuam. Então ele puxou o barril para baixo por um tempinho, mas logo o cansaço bateu e ele veio para a superfície. Então a gente só ficou seguindo o barril. Depois de algumas horas, a gente enfiou mais 2 arpões nele e ele finalmente subiu, mais quieto. A gente passou uma corda em torno do rabo dele e depois nós rebocamos ele até a praia. E o tempo todo o cliente falando merda, que tinha certeza que a gente ia afundar, que a gente ia ser devorado. E sabe o que é mais engraçado, chefe? Quando a gente trouxe o peixe de volta, ele estava todo amarrado, firme, que não parecia que ia afundar. Mas o filho da puta do cliente chegou para mim e começou a tentar me oferecer 500 pratas para que eu dissesse que ele que tinha pegado o peixe no anzol e na linha. Buracos de ferro pelo peixe todo e ele quer que eu jure que ele pegou o peixe com anzol e linha. Mas não é um filho de uma puta mesmo. E depois aquele maldito começou a querer me engambelar, falando que eu tinha que cortar o meu preço pela metade, porque eu não tinha dado oportunidade para que ele pegasse o peixe com anzol e linha. É muito filha da puta. Eu falei para ele que se eu tivesse deixado ele tentar, ele ficaria sem anzol, sem 300 metros de linha de aço. Provavelmente um carretel, uma vara, e com certeza não ia ficar com nenhum peixe. Aí ele veio com a conversa da publicidade valiosa que eu teria por uma viagem que ele estava pagando. Eu disse para ele: só me dá o meu dinheiro, ficar com a publicidade. E ele e a mulher dele fizesse o que quisesse. Eu fiquei pensando nessa história de anzol e linha, disse Brody. Como assim, chefe? O que você disse? Você não iria tentar pegar o peixe que a gente está procurando com anzol e linha, iria? É claro que não. Até onde eu sei, o peixe que está azucrinando vocês faz aquele que a gente pegou parecer um filhotinho. Tá, mas então por que que as linhas estão lá fora penduradas? Por 2 razões. Primeiro, um tubarão branco, um comedor de homens branco. A morte branca poderia ir atrás de uma escasinha de lula como essa. Ela cortaria a linha rapidinho, mas pelo menos a gente ia saber que ele está por aqui. É uma dica útil. A outra razão é que você nunca sabe o que uma mancha de vísceras e sangue vai atrair. Mesmo que o seu peixe não apareça por aqui, chefe, a gente vai esbarrar em alguma outra coisa que vai morder a isca.
Outra coisa, tipo o quê, Quint? Só Deus sabe. Talvez algo que valha a pena. Já tive um peixe-espada que mordeu uma isca de lula e com toda a babaquice federal sobre contaminação por mercúrio, não tem mais pesca comercial dos peixes-espada. Então, consegue-se US$ 5 por quilo de peixe-espada em Montalca. Ou algo que vai te fazer suar para pagar como um tubarão maco. Se você está pagando 400 pratas, pelo menos tenha alguma diversão com seu dinheiro. E suponha que o tubarão branco apareça. Continuou Broad. Qual seria a primeira coisa que faria, Quint? Eu ia tentar manter ele bastante interessado para ficar por aqui até a gente poder pegar ele. Não é nenhum grande truque, chefe. São peixes bem burros. Depende de como ele encontre a gente. Se vier com as mesmas gracinhas que o outro fez e atacar o barco, a gente começa a jogar arpões em cima dele o mais rápido que puder. Depois se afasta dele, deixa ele se cansar. Se ele morder uma das linhas, não vai ter jeito de pará-lo se ele quiser correr. Mas aí eu tento fazer ele voltar pra gente, puxando a linha o máximo que puder e correr o risco dela arrebentar. Provavelmente ele vai envergar o anzol bem rápido, mas a gente consegue deixar ele próximo o bastante para ser arpoado. E uma vez arpoado, é só uma questão de tempo. É bastante comum também ele vir até a gente pelo faro. Ele vem seguindo o cheiro das vísceras, o cheiro do sangue nessa mancha pela superfície ou um pouco abaixo. E é aí que a gente pode ter um probleminha. A lula não é suficiente para manter ele interessado. Um peixão daquele tamanho engole uma lula tão rápido que nem percebe que comeram. Então a gente vai ter que dar alguma coisa especial que ele não possa recusar, alguma coisa que tenha um anzol bem grande por dentro para segurar ele, até ele conseguir ser espetado uma ou duas vezes. Se o anzol for muito óbvio, disse Brody, ele não vai evitar a isca que está junto se o anzol estiver muito óbvio. Não, não, eles não têm o cérebro de um cachorro, chefe. Esses tubarões comem qualquer coisa. Quando ele está comendo, você pode jogar até um anzol sem nada neles que eles traçam. Com um amigo meu, teve um que apareceu e tentou comer o motor do bote. É, ele só cuspiu de volta porque não conseguiu engolir de uma vez só. Da popa de onde você estava jogando as vísceras, Hooper disse o que era especial. Ah, você quer dizer aquela iguaria especial que ele não poderia recusar? Quint sorriu e apontou para uma lata de lixo de plástico verde encostada a um canto no meio do barco. Vai lá e veja você mesmo. Tá dentro daquela lata. Eu guardei para um peixe igual ao que a gente está procurando. Para qualquer outro seria um desperdício. Hooper foi até a lata, soltou as fivelas de metal das laterais e levantou a tampa. O choque com o que viu o fez engasgar, boiando verticalmente na lata cheia d'água, a cabeça sem vida balançando com o movimento do barco. Havia um pequeno golfinho nariz de garrafa, de não mais de 60 centímetros de comprimento. Saltando de um furo do lado de fora da mandíbula do animal, havia a ponta de um imenso anzol para tubarões, e de um buraco na barriga, outro anzol de arame curvava-se para fora. Rupert apertou as laterais da lata e disse: Um bebê. Melhor ainda, um feto, disse Quint com um sorriso. Rupert olhou dentro da lata por mais alguns segundos. Depois bateu a tampa de volta com força e disse: Onde foi que você conseguiu isso, Quint? Eu acho que a uns 9 quilômetros daqui a leste. Por quê?
Ou melhor, como é que você conseguiu? Como é que você acha? Da mãe? Você matou ela? Não, Quentin riu. Ela pulou no barco e engoliu uma porção de comprimidos para dormir. Fez uma pausa, esperando uma gargalhada, e como não veio nenhuma, disse: Você não pode comprar eles legalmente, não é? Rupert olhou fixo para Quint. Estava furioso, mas disse apenas: Você sabe que eles são protegidos. Quando eu pesco, meu filho, eu pego o que eu quero. Tá, mas e quanto às leis? Não me. Qual é o seu tipo de trabalho, Rupert? Olha, eu sou um ictiologista, eu estudo os peixes. É por isso que eu tô aqui. Você não sabia disso? Quando as pessoas alugam meu barco, filho, eu não faço perguntas sobre elas. Mas tudo bem, seu trabalho é estudar peixes. Se você tivesse que trabalhar para sobreviver, eu digo o tipo de trabalho onde a quantidade de dinheiro que você ganha depende da quantidade de suor que você põe nele, saberia sobre o que as leis realmente querem dizer. Claro, esses golfinhos são protegidos, mas essa lei não foi feita para impedir o Quente de pegar um ou dois para usar como isca. Foi feita para combater a pesca deles em grande quantidade, para impedir malucos de saírem atirando neles por diversão. Então eu te digo, Rupert, você pode xingar, resmungar o quanto quiser, mas não diga ao Quint que ele não pode pegar alguns peixes para ajudar ele no seu ganha-pão. Olha, Quint, a questão é que esses golfinhos estão ameaçados de serem dizimados, extintos, e o que você está fazendo acelera o processo. Ah, vai tomar no seu cu, não me vem com essa conversinha fiada, não. Manda os barcos de atum parar de prender golfinho na rede. Manda os japoneses parar de arpoar eles. Eles vão mandar você pra puta que pariu. Eles têm bocas para alimentar. E bom, e eu também. A minha. Eu entendi, disse Hooper. Continua fazendo enquanto puder. E se depois de um tempo não sobrar nada, aí a gente começa a pegar outra coisa. Não abusa, filho, disse Quent. Sua voz estava seca e sem timbre, e ele olhava diretamente nos olhos de Hooper. Hooper não quis ofender e ficou surpreso ao ver que ele ficou ofendido. Não foi o que eu quis dizer, pelo amor de Deus, só quis dizer que, do alto, entre os dois, Brody decidiu que estava na hora de dar um fim à discussão. Olha, vamos parar por aqui, Rupert, tá bom? Ele disse. A gente não está aqui para debater ecologia. E o que você sabe sobre ecologia, Brody? Disse Rupert. Aposto que significa apenas alguém dizendo que você não pode queimar folhas no seu quintal. Escuta aqui, eu não tenho a menor necessidade de ficar ouvindo papo de merda de um playboyzinho, respondeu Brody. Ah, então é isso, papo de merda de um playboyzinho. É esse papo de merda de playboyzinho, né, que te incomoda tanto. Escuta aqui, maldito. A gente está aqui para impedir um peixe de matar pessoas. E se o uso de um golfinho vai ajudar a gente a salvar, sabe lá quantas vidas, então me parece que isso é uma pichincha. Hooper sorriu com desdém e disse a Brody: Então agora você é um especialista em salvar vidas, não é? Então vamos ver quantas poderiam ter sido salvas se você tivesse fechado as praias. Brody já estava de pé em direção a Hooper antes de perceber que tinha deixado a cadeira. Cala a porra da sua boca, disse Brody. Num reflexo, levou a mão direita ao quadril. Parou quando sentiu que o coldre não estava ali. Assustado com a súbita descoberta de que se tivesse uma pistola, a teria usado. Ficou encarando Hooper, que o encarou de volta. Uma gargalhada rápida e cortante de Quint cortou a tensão. Mas vocês são dois otários mesmo. Eu sabia que isso ia acontecer desde que vocês embarcaram
nessa manhã. Fim da parte 11. Tubarão de Peter Bentley.